começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio Rosângela Martins. E continuando o nosso tema sobre racismo e acesso a direitos, no papo de hoje vamos conversar sobre o acesso à arte e cultura afroperiférica. E para isso a gente tem dois convidados. O primeiro deles é o Dukid, artivista, que é educador no Museu Afro Brasil, guitarrista, violonista, compositor paulistano, pai e ogã. Ele é mestrando em musicologia pela ECA na USP e tem 2 discos lançados, o EP Cabeça de Negro, de 2018, e o Manifesto Preto, de 2019. Ele participou da 8ª Mostra de Jazz Campinas e integra o episódio 3 do documentário Periferia Instrumental, que foi produzido pela Associação Amigos da Arte. Dukid, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite aqui, tá, gente? Em seguida, o nosso outro convidado é o Saloma Salomão, que é músico, performer e pesquisador. Ele é doutor em História pela PUC São Paulo e tem como especialidade temas como culturas musicais de origens africanas, dramaturgia e teatro negros, políticas e práticas culturais negras no século XIX e XX, identidades étnicas e movimentos negros urbanos, sociabilidades negras em São Paulo e musicalidades africanas. As suas produções mais recentes tratam de dramaturgias e teatros negros no Brasil, em parcerias com grupos Coletivo Negro e Cia Capulanas de Arte Negras. Tem 6 CDs gravados, 3 DVDs, 2 livros autorais e é colaborador de revistas e grupos de pesquisa acadêmica e artística sobre culturas musicais africanas e afro-brasileiras. Saloma, muito prazer, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Prazer é meu e é isso aí. Encontrar o mano Dukid, que é meu parceiro aí em várias frentes criativas e acadêmicas, e a Rosângela e você, Lohane. Prazer. Bom, gente, vamos lá, que temos uma porção de perguntas aqui para vocês. Então, como já é de praxe no nosso podcast, Saloma e Dukid, eu queria que vocês se apresentassem brevemente aos nossos ouvintes, contando um pouquinho como as trajetórias pessoais e profissionais de vocês se relacionam com o tema que vocês trabalham. Então, na minha tradição, a gente que é mais novo deixa sempre os mais velhos começarem e eu passo aqui pro Saloma começar, né? Fazer essa honra pra gente. Bom, eu sou um homem negro de 63 anos, nasci no interior de Minas Gerais e de uma família de lavradores que migravam aos poucos de Minas para São Paulo. E fui educado em escolas públicas e fiz a graduação, mestrado e doutorado numa universidade privada católica, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tenho lidado com música desde a família, meus pais cantavam, tocavam instrumentos, meus irmãos eram compositores e tenho me formado entre esse universo da tradição afro-caipira e a escola. Então, sou portador dessas duas visões de mundo, digamos assim, né? Tenho sido professor na maior parte do tempo, que é o ganha-pão, e tenho sido também artista dentro das limitações que a minha condição socioétnica e política me dão. Então, circulo com as minhas criatividades aí pelo Brasil ao longo desse tempo, digamos, desde a juventude até o momento presente. Eu gostaria já de começar pedindo o meu agô aqui, minha licença, deixar o meu moforibalé aos mais velhos, aos mais jovens. Eu sou Dukid artivista, sou um homem negro, 39 anos, estou aqui na Zona Sul de São Paulo, no Parque Santo Antônio. Cresci aqui nesse bairro, né, e adjacências, e me formei em violão popular pela EMESP Tom Jobim. Estudei muita bossa nova, MPB, toda essa música dita brasileira e as brasilidades. E depois eu fui estudar na Unicamp, me formei
licenciatura em música na Unicamp, de 2015 a 2021. Em 2022 eu ingressei no mestrado em musicologia da USP, e ao mesmo tempo que eu fui suspenso como Ogã na Casa Secrias, né, Casa de Xangô, liderada pelo pai Sidney Nogueira, babalorixá e professor Sidney Nogueira, e também foi o momento que eu ingressei no Museu Afro-Brasil para atuar como educador, pesquisador no núcleo de educação. Eu sou pai de 2 meninas negras, a Bayomi e a Shanti Assata, que moram em Campinas, e eu tenho atuado muito com questões estéticas e imagéticas, né, de cultura afro-brasileira, africana, e musicais também, construções de música experimental, música popular, né? E todo tipo de música que aparece para fazer. Afinal, a gente gosta de trabalhar também, pesquisar e colocar coisas novas no mundo. A princípio, eu gostaria muito de agradecer o Saloma Salomão. Teve um episódio que eu vivi com ele em 2018 que mudou a minha vida enquanto pessoa e artista, que foi participar do FIT 2018 em BH, Belo Horizonte, acompanhar o Saloma Salomão lá nas apresentações. Foi algo que mudou o meu olhar enquanto pessoa negra para a vivência no mundo que a gente vive e para as produções artísticas e culturais dentro desse cenário que a gente tem no nosso país. Do Kid, você utiliza elementos importantes como a máscara branca e a maneira como você se refere à música como máquina de guerra. Quais que são as suas referências quando você se coloca dessa maneira? Eu tenho uma produção que ela já está um tanto quanto se avolumando no sentido de ter bastante coisas, e essa produção em específico é um disco que eu não lancei, né, que você está falando sobre a Máscara Branca, que é o Manual Sonoro do Guerrilheiro Preto, que era um show que eu estava desenvolvendo quando eu morava em Campinas e que fazia referências a revolucionários negros, e o ponto de partida era o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. A ideia do show era fazer um show sobre masculinidade, onde eu utilizava máscara e tal, e ia me transformando ao longo do show, mas dava muito trabalho ficar trocando de roupa, tirando máscara, colocando máscara, e vai e vem, guitarra, pedal. Aí eu desisti dessa ideia e virou um show mais politizado no sentido de ter falas mais diretas, né? Fazer referências a Fred Hampton, ao Galo de Luta, a Sata Shakur, enfim, as personalidades negras que lutam, que lutaram, né, pela emancipação do povo negro. E a máquina de guerra, eu conheci essa expressão quando eu atuava na Unicamp, mas eu não entendi ela muito bem, porque, enfim, eu acho que é Guattari que fala isso, mas enfim, eu acho que eu passei a entender melhor quando eu li o Bembe, né, o Achille Bembe, e no Necropolítica, e aquilo ficou reverberando porque era um momento que eu estava na rua, no movimento estudantil, no movimento negro dentro de Campinas, atuando pela implementação das cotas étnico-raciais lá na Unicamp. Então, meu corpo, além dele ser um corpo artístico, ele era um corpo de batalha no campo físico mesmo, né? Hoje eu estou mais tranquilo no sentido de eu estar construindo uma luta também que ela é epistêmica, né? Epistemológica, estar construindo documentos e ideias, né? E não que não seja importante estar na rua, que a gente também está fazendo som, fazendo intervenções, mas esse era o momento dessa construção, né? O momento hoje é outro, mas isso segue, né? Porque as coisas, mesmo que a gente crie, elas ganham vida, mas elas ainda acabam retornando para a gente de vários aspectos, né? Principalmente as construções artísticas. E Saloma, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a noção de musicalidades de origens africanas no Brasil e a relação com a ideia de contrapontísticas negras em face de uma narrativa musical ocidental que nos foi imposta. E, além disso, pensar um pouco se esses elementos estão presentes na feitura de Ancestres de Primavera, que é um dos seus recentes trabalhos. Sim, eu tenho trabalhado com esse conceito de musicalidades que eu cheguei durante a confecção do doutorado, pensando que a música ela não nasce no corpo. Assim, uma pessoa que não foi sociabilizada com esses signos que são sons,
de forma criativa, ela não faz música, né? A não ser que seja por um distúrbio, porque isso também pode haver. Hoje tem estudos sobre pessoas portadoras de problemas cognitivos que desenvolvem senso de combinação musical. Mas não sendo, você precisa participar de uma comunidade musical. E a música, no mundo europeu, entende que a música é apenas o fenômeno acústico, sonoro. Mas quando nós olhamos para as práticas musicais de origem africanas desde a antiguidade, e quando eu falo da antiguidade é porque nós temos documentos na forma de estelas, pictografias, pinturas em cavernas e tudo mais, que demonstram que a relação das civilizações africanas com o saber musical, ele não é baseado no fato acústico ou no fenômeno acústico, é baseado na sociabilidade. A música é um fator de sociabilidade, de interação no interior de uma comunidade, de relação dessa comunidade com as suas divindades. A música é mais do que o fato acústico. A música envolve a vida e a relação dos viventes com o cosmos. Então, a música revela e codifica visões de mundo. Então, essa é a primeira coisa. Então, o termo música, empregado no universo do pensamento e do fazer musical ocidental, não dá conta de conceber o candombe da Mata do Tição, em Minas Gerais, na região da cidade de Jaboticatubas. O candombe, que é tido na região como o pai dos congados, e que é uma prática religiosa, musical, é uma sociabilidade, é uma visão de mundo, é uma filosofia, é um entendimento do universo e da vida daqueles descendentes de africanos que foram escravizados, fugiram para os quilombos e reorganizaram a sua existência nesses pequenos espaços de liberdade no interior da máquina colonial e da plantation. Então, para falar de musicalidade africana ou de origem africana, é importante ir além da noção do fato sonoro acústico. É necessário conceber a música como uma expressão do modo de vida, mas que também pode ser do estilo pessoal, da maneira como o indivíduo elabora e reelabora o pensamento filosófico musical. Então, essa é a primeira coisa. Para dizer o que eu penso e o que eu escrevi sobre musicalidade, que está na minha tese de doutorado, denominada Memórias Sonoras da Noite, defendida na PUC São Paulo em 2005. A outra coisa é sobre contrapontística negra, que é um conceito mais recente e que eu cheguei observando a produção musical escrita por autores, compositores e compositoras negras entre finais do século XIX e todo o trajeto do século XX. Qual seja, pessoas de origens africanas que tiveram acesso ao código musical escrito europeu da expansão colonial, num dado momento da sua produção, começou a elaborar a hipótese de que esse regime de escrita do pensamento musical ocidental poderia servir para comunicar conteúdos musicais de origem africana.
Então, subverteram a lógica daquilo que é próprio do pensamento ocidental, colonial, expansionista, que não cessou de se expandir até agora. Esses autores, desde José Maurício Nunes Garcia, imprimiram na escrita musical valores de origem africana. Por que valores de origem africana? Porque todos os grupos humanos e civilizações humanas desenvolveram pensamento musical e desenvolveram culturas musicais. As culturas musicais desenvolvidas no interior das civilizações africanas são, por sua vez, diferentes das culturas musicais das civilizações da América, da Austrália e também da Europa. Então, se nós começarmos a pensar que a música de origem europeia não é superior a nenhum outro senso musical de outras civilizações, nós podemos fazer emergir as formas de combinações dos códigos musicais que vieram da África e distingui-los dos demais. Nós não somos receptores de culturas musicais vindas da Indonésia, nem da China, nem da Península Arábica de forma direta, mas recebemos valores musicais vindos da África do Norte, que têm influência árabe, mas foram introduzidas primeiro na Europa por pessoas do norte da África e pessoas do norte e oeste da África que foram capturadas e enviadas para as plantations. Há um certo mito no meio negro, inclusive intelectualizado, de que as culturas africanas são orais, o que é um equívoco, que elas são orais e são escritas também. Tem muitas escritas desde escrita no corpo, escarificações, gilvazes, pinturas temporárias no corpo usando a pemba, e que faz parte, inclusive, da tradição dos candomblés no Brasil. Então, tem muita escrita. Se pensar a escrita além da escrita alfabética colonial que nós recebemos, impostas junto com a língua falada. Se pensar a comunicação humana de forma ampla e a comunicação humana de forma ampla no interior das civilizações africanas. Além de que também os africanos foram os produtores dos primeiros sistemas gráficos de comunicação ideográfica e depois alfabética. Além de que os africanos também, os povos africanos, receberam línguas escritas e as reconfiguraram, o hebraico, o aramaico, o amárico, além de desenvolver também seus sistemas gráficos, alfabéticos e ideográficos, desde o Sudão até o Egito, e desde a Mauritânia até a África do Sul. Inclusive escritas ideográficas muito antigas, aplicadas às residências, que não são consideradas escritas dentro do molde ocidental branco, porque não são tidas como para comunicação interpessoal, mas são formas coletivas de comunicação. Então, é preciso mudar a percepção sobre a noção de escrita para abranger os sistemas que usam, inclusive, o corpo como suporte de comunicação gráfica. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esses africanos submetidos à cultura musical branca, que usa a escrita, o sistema gráfico criado na Idade Média europeia para a comunicação de pensamentos musicais, também
nos levou a um campo de comunicação musical que ainda hoje não é completamente abarcado e compreendido. E é desse campo que eu estou chamando, é a esse campo que eu estou chamando de contrapontística negra. Por que contrapontística? Porque os pensamentos musicais africanos, na origem, já eram contrapontísticos, já concebiam valores diferentes aplicados aos instrumentos de sopro, que são muito antigos na África, principalmente na África Central, que tem uma experiência muito larga e antiga aplicada aos sopros, sejam trompas feitas de chifre de elefante, trompas feitas de chifres de carneiros e bois, flautas, diferentes tipos de flautas e diferentes tipos de tambores. Tambores com afinação fixa, diferente do que os europeus achavam, que os tambores não eram afinados. Os tambores são instrumentos melódicos harmônicos, não são apenas instrumentos de bateção ou de percussão. Eles emitem notas precisas. Então, estamos compreendendo isso hoje. Como que os tambores são também instrumentos de comunicação de sonoridades melódicas harmônicas. Estamos revendo isso, mas evidente que há muita resistência, porque desorganiza os modelos de explicação no interior dos conservatórios, das escolas de música, e mesmo da aprendizagem de músicos populares, que também são influenciados por essas visões filosóficas coloniais. Então, é disso que eu tenho tentado falar nos meus círculos atualmente. O que eu estou em busca é de fazer uma música coletiva, embora eu reconheça o estilo pessoal, a pessoalidade, a individualidade, a expressão que nós poderíamos chamar de uma assinatura pessoal, mas eu estou em busca das formas coletivas de criação, comunicação e relação musical. Primeiro dizer que eu estou muito contente pela presença de vocês, né, pela participação de vocês. Pelo que eu pesquisei, assim, olhei, fala pra gente um pouquinho, assim, a sua criação no campo do jazz racializado. Você é um artista que estuda jazz, né, a partir de uma criação afrodiaspórica, ou como você preferir dizer, que se desenvolve e relaciona com a corporeidade negra, isso, sobretudo no Manual do Guerrilheiro Preto, e a sua inspiração por ser um artista, né, um artista e ativista. Nesse sentido, a gente pode considerar o seu trabalho como uma expressão insurgente, pensando no corpo como um veículo de ação social, do Kid? O jazz é preto, né? Isso eu aprendi depois de muitos anos estudando o jazz de forma acadêmica mesmo, né, instrumental, dentro do conservatório, ensinado por professores brancos e acessando muitos artistas negros, né, mas sendo embranquecidos. A minha influência, né, enquanto músico, ela é o meu pai. Meu pai era músico e a minha família, ela é de músicos, né, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Músicos oriundos de Serra Talhada, no Pernambuco, e lá eles faziam grandes festas e tocavam, e as oportunidades que eu pude estar nas festas da família, eu sempre via todo mundo se revezando para tocar todos os instrumentos, né? Meu pai era percussionista e ele tocava, mas ele não era um homem letrado, assim, acadêmico, enfim, ele sabia escrever o nome dele só e mal lia direito. Mas ele sempre me ensinava a estudar música, né? Ele me comprou meu primeiro cavaquinho, enfim, os instrumentos que eu vinha tocar, e eu não sabia o que era o jazz até eu estudar o jazz, né? Quando eu entrei na
Universidade Livre de Música, que era a MESP Tom Jobim, que eu me deparei com esse cenário de jazz, que não era acessível no sentido de ter os discos, de acessar aquele material, né? O contato que eu tinha na minha casa era outro tipo de contato musical, que era bem popular, Jackson do Pandeiro, outros artistas, Valdir Soriano, enfim, Dominguinhos, e uma vasta gama de sambistas, né? Mas esse estudar o instrumento, né, me fez acessar esse lado da música afrodiaspórica a partir do jazz, mas ainda era algo embranquecido, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, né? Eu só recebia, não era muito crítico quanto ao que se produzia, né? Eu reproduzia, mas aquilo me criou uma base musical, né? Uma base física, né? Para tocar é necessário que a gente tenha informações físicas mesmo, né? De reprodução no corpo, né? E quando eu comecei a criar consciência crítica sobre toda aquela sonoridade, foi que eu entendi que o jazz era uma música negra, né? Criada na diáspora, né? Forjada na diáspora, com referências também europeias, e que ela era uma música também feita, que poderia ser feita de forma a protestar, né? A minha primeira influência nesse campo musical do jazz foi o Miles Davis e o John Coltrane no Kind of Blue, que eles tocam juntos, e depois eu fui pesquisar o Coltrane, porque ele me chamava a atenção com a questão do uso do material melódico, né? Do quantas notas ele conseguia tocar e tudo, e que era muito rápido, que era o oposto do Miles Davis, um solo mais pensado, mais lento, espacializado, bem aquela fala bem demorada. E o Coltrane, eu era muito mais parecido com ele no sentido da agitação que eu carregava dentro do peito. E quando eu começo a pesquisar o Coltrane, eu me deparo com a possibilidade de outras sonoridades como o free jazz, música negra também, criada a partir da década de 40, 50, 60, e que vai ter alguns referenciais como Cecil Taylor, Albert Ayler, o próprio Coltrane, né? Clifford Brown, e eu começo a ouvir esses sons, né, e pesquisar, mas eu não me considero ainda um músico, né, totalmente batizado no sentido de estar calejado no free jazz, porque eu preciso tocar muito ainda para eu entender como fazer e como criar, né, as possibilidades de troca, de ruídos e de sonoridades, né, e tudo isso entrou dentro da minha música no sentido de que antes eu fazia uma música que eu achava que ela era muito bonita e palatável harmonicamente, e até brancocêntrica, e isso me incomodava, porque eu carregava outras coisas comigo que eu precisava expressar, né? E isso começou a aparecer dentro da música, né? Ruídos, andamentos que eles modificavam as velocidades, né? Notas sobrepostas que vão causar efeitos um tanto quanto incômodos, né? E que era o que eu sentia. Então, isso passou a vigorar dentro do som, e também, ao mesmo tempo que isso começa a entrar, né? Essas construções artísticas, elas são muito engraçadas, porque quando você está fazendo tudo que é muito parecido, muito igual, você está inserido, você tem pares, né? Você tem quem te escute, quem comente o seu som, né? Mas quando você começa a destoar um pouco para fora, você fica meio que marcado negativamente, pensando o comércio mesmo de arte, de música, e ainda mais pensando a violência racial e tudo. Hoje o jazz, ele é uma música negra ainda, né? Mas o cenário que a gente vive de música instrumental aqui dentro da nossa cidade é um espaço totalmente branco, onde as pessoas negras têm que construir os lugares onde elas vão se apresentar, o público que elas vão querer que acesse esse material, né? É todo um trabalho que ele não é tão simples de ser feito, e que ele é feito de forma totalmente independente, né? Todo mundo se bancando, produzindo seus próprios sons, se apoiando, né?
Diferente da galera branca que tem os acessos, que tá tocando nos bares, que tem, né, os patrocínios, enfim. Isso tudo vai para dentro da minha música para questionar situações pessoais que eu vivia, né? No fundo, eu nunca fui interessado inicialmente, né? Hoje eu me interesso mais. No fundo, eu nunca fui interessado em fazer uma música que ela fosse coletiva, saca? Ah, eu vou fazer uma música aqui para nós 4, nós 5, todo mundo do podcast gostar. Vou fazer uma música aqui que eu acho legal, que vai ficar bom para mim, e depois vocês vê se vocês curtem e tal. Eu sempre parti desse princípio até eu entender que tocar junto é muito legal, né? Trocar com o outro, construir, ter as experiências musicais, ela é muito legal, mesmo que seja com pessoas que não têm a prática musical no dia a dia, né? Porque isso eu aprendi tocando, né? A universidade, nenhuma universidade me ensinou isso, nenhum conservatório, que tudo que dá para cantar, dá para tocar, né? E eu acho que nesse sentido o Salomão falou várias coisas interessantes aqui. Os africanos já sabiam disso e eles já praticavam isso, né? Então esse canto, ele tá sempre junto com algum instrumento, seja harmônico, seja rítmico. Então tudo que se canta dá para tocar. E eu comecei a fazer isso no meu som, transpor tudo que era a voz que eu escutava na minha cabeça e fora, para dentro dos sons. E aí isso, na minha visão, ela se integra com a questão da música negra na diáspora, né? Pensar o jazz, especificamente o free jazz, na década de 60, e aí tem algumas figuras, né, que eu tenho muito uma referência como o Max Roach, baterista, né? Um artista altamente politizado que vai levar essa exploração para dentro, essa exploração musical para dentro de temas políticos, né? Atualmente a minha referência ela é muito um guitarrista chamado Sonny Sharrock. Ele teve uma companheira chamada Linda Sharrock. Eles gravaram um disco chamado Black Woman. É um disco bem bonito. As pessoas acham que elas estão fazendo a revolução agora, falando sobre amor negro, fazendo amor negro, mas essa galera já estava fazendo isso lá atrás, e de uma forma bem intensa e bem potente dentro do free jazz também. E ele é talvez hoje uma das minhas principais referências, no sentido, não de que eu copio, mas de pensar possibilidades de som. Eu tenho também dos meus amigos, né? Aqui eu cito o Rômulo Alex, né, como uma referência de som, a Lua Bernardo, e o Saloma é uma delas também, né, referência artística, intelectual, e os meus amigos do dia a dia, né, eu pratico muito com essas pessoas, escuto muita coisa, mas essas pessoas também que me influenciam a poder construir os sons, né, você constrói coisas que as pessoas não podem executar, também fica complexo de levar isso para o mundo. Sim. Saloma, na sua produção, você traz também uma referência a um contexto também político, histórico no Brasil, pós-abolição. Um momento ali que tinha todo um discurso de branqueamento da sociedade, das relações sociais, políticas e principalmente culturais, né? E tem uma referência muito forte com o trabalho do Abdias do Nascimento, Teatro Experimental do Negro, com a Maria Nascimento, Guerreiro Ramos, dentre outros artistas e intelectuais da época, né? E tem pensado nesse cenário, né, nesse cenário do corpo negro em cena com um parâmetro estético, político. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa influência dessa herança cultural no seu trabalho, porque você também trabalha muito com teatro, né? Sim. Eu estou refletindo por escrito, né, para uma publicação próxima, sobre isso que a gente tem chamado de teatralidades negras, né? É muito próximo do que a gente pensa sobre musicalidade, ou dizendo de outra maneira, as formas criativas africanas, elas são multidimensionais e multissensoriais. Foi o mercado, foi uma determinação da modernidade ocidental que fragmentou as expressões, talvez para torná-las mais lucrativas, né? Então a música é uma coisa, a dança é outra coisa, e tudo isso constitui linguagens muito diferenciadas e tal.
Mas na origem, digamos assim, não só na África como nas outras civilizações, as expressões gestuais, orais, musicais, elas faziam parte de um todo. E, digamos, não havia distinção entre aqueles que criavam e aqueles que recebiam. Todos podiam criar e ser receptor das práticas, né? O mundo capitalista, evidente, teve que fatiar as expressões, apartá-las e transformá-las em coisas a serem vendidas, né? Então, eu compreendo isso também, e eu também estou nesse universo, não tenho como fazer uma revolução pessoal e escapar disso. Eu estou no interior dessa forma de viver imposta pela expansão colonial e pela plantation, pela grande fazenda, né? Então, mas voltando para a sua questão, o Abdias, a Maria Nascimento, o Aguinaldo, Guerreiro Ramos, a Ruth de Souza e todos os artistas, empregadas domésticas, trabalhadores do porto, que estavam no Rio de Janeiro na década de 40 e atenderam ao chamado daquele pequeno grupo de artistas, ativistas, militantes, de talvez uma terceira fase de organização sociopolítica negra no Brasil. Uma primeira fase é a do século XVI, começam com os quilombos. A segunda fase é o movimento abolicionista. A terceira fase seria a Frente Negra e o Teatro Experimental do Negro, que são mais ou menos uns 10 anos de diferença um do outro. A lição que eles nos trazem, esses ativistas, e sobretudo o Abdias, porque foi o que teve vida mais longa, e como ele teve vida mais longa, ele pôde produzir uma autobiografia e pôde torná-la pública, e mesmo após a sua morte, a sua esposa Elisa Larquim continuou nesse trabalho de prospecção de materiais sobre o Abdias e de divulgação do nome do Abdias. Mas é importante lembrar que ele nunca esteve só, ele sempre trabalhou em coletividade, por mais egocêntrico que ele fosse, e ele o era bastante. Ele sempre trabalhou com homens, com mulheres, e só foi possível construir o que ele construiu porque ele estava numa coletividade negra. E ele nos legou ele e o seu grupo nos legou esse desejo de expressão de uma identidade ou de identidades negras no interior dessa linguagem chamada teatro. E com todas as suas contradições, as contradições do seu tempo, essa lição foi apreendida, ela se desdobrou, como mostrou recentemente o Mário Medeiros, em outras experiências nos anos 50 e 60 em São Paulo. Ela deu origem a outras expressões de teatralidades negras ainda nos anos 70, com Eduardo de Oliveira, com Teresa Santos, e, sobretudo, serviu como um parâmetro para a inspiração de jovens negros e negras em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, dos anos 2000 para cá, que ao prospectar os materiais do Teatro Experimental do Negro, começaram a descobrir expressões que vêm desde o século XIX. O que eu tenho feito é tentar fazer uma arqueologia
do pensamento negro no campo, que pode ser chamado de teatro, mas o teatro, quando a gente fala teatro, é arquitetura, o teatro é a escrita, o teatro é o jogo cênico de origem eurocêntrica. Para pensar as formas negras, inclusive o teatro ritual, é preciso alargar o conceito para a teatralidade. Digamos que é a mesma chave de compreensão de musicalidade. Não é o ato cênico, é a vida. O ato cênico é um dos elementos que se pode configurar num determinado momento, num determinado espaço, com determinados corpos, com determinadas ideias que evocam para si uma origem africana. Isso é teatralidade. É teatralidade a ritualização feita pelas mães de maio, por exemplo. É uma forma de teatralidade. Elas teatralizam a sua própria tragédia para manter a memória de desagravo de uma sociedade que mata os seus filhos. Os corpos dos meninos não estão mais ali, mas a dor daquelas mães é permanente. E quando elas ritualizam a sua própria dor, a sua própria perda, elas reconfiguram as suas existências dentro de uma sociedade que as despreza. Isso é uma forma teatral negra, é um teatro da existência, é um teatro da vida. Elas não são atrizes, mas elas conhecem os jogos cênicos de manutenção da memória. Mas, de outro lado, os jovens negros que foram a EAD, a ELT, a SP, a Teatro Célia Helena, o Teatro Macunaíma, os teatros públicos e as escolas teatros públicas, as escolas teatros privadas, também na sua autodescoberta, eles compreendem que as formas teatrais brancas os anulam, que as formas teatrais eurocêntricas os menosprezam como portadores de criatividade. Então, eles vão buscar as possibilidades de comunicação no interior dessas pequenas comunidades juvenis que estão investigando suas origens africanas e as lutas negras. Então, nós temos vivido a formação de núcleos de teatralidades pretas e negras, depende do referencial daquele grupo. Em Salvador, mesmo quando tem um homem branco no topo da direção daquele grupo, aquele grupo, num dado momento, se insurge contra essa direção hierárquica racial, como no caso do bando de teatro Olodum. A hierarquia é mantida, mas já não é confortável. Esses brancos que nos dirigem já não podem fazê-lo de forma tão confortável como faziam no passado. As filhas da Dita, que nasce dentro de um grupo dirigido por homens brancos na zona leste de São Paulo e que num dado momento questionam seus pais criativos, se emancipam e criam outra expressão, uma expressão onde corpos de mulheres pretas, gordas, corpos de mulheres pretas não padronizadas pelo racismo branco e principalmente pensamentos de teatralidades negras emergem no território de Cidade Tiradentes, já não mais ligado a essa expressão do teatro grupal branco que tem sido hegemônico na cidade de São Paulo. Continua sendo hegemônico, mas já não é mais tão confortável.
É a isso que chegamos. Lá no passado temos as peças do Machado de Assis, ainda no século XIX, que precisamos estudá-las e compreendê-las melhor. Mas há um nascedouro de dramaturgia negra que diz de si como negra, que é o texto de Lima Barreto, publicado em 1905, também chamado Os Negros. O Jean Genet também escreveu uma peça chamada Os Negros, mas ele foi antecedido por Lima Barreto. Nós estamos fazendo arqueologia desses pensamentos, ao mesmo tempo que elaboramos novas criatividades. Nós, eu digo, Capulanas, Coletivo Negro, os Crespos, Clariô, o Bonde, vários grupos, compostos por jovens entre 17 e 40 anos. Quando você fala das Mães de Maio, né? E o trabalho que elas fazem nesse sentido, eu lembrei aqui da Lélia Gonzalez, quando ela fala da Antígona Negra, né? Que ela fala que as mulheres negras estão ali tentando dar um direcionamento para esses corpos dos filhos, a maneira como são executados pelo Estado, enfim, tem uma referência dela assim, nesse sentido, que sempre as mulheres que estão à frente, olhando para os seus companheiros pretos que são presos, que são perseguidos pela polícia e que são mortos. Então tem um contexto político muito forte, né, em relação à violência de Estado. E na questão assim, de investimento de todas as formas, né, de espaço, investimento, fomento mesmo, aí eu queria perguntar para o Duquide, pensando aqui nas mais variadas formas de expressões culturais, como que você vê essa política de investimento no trabalho e como é possível, como que você vislumbra assim, uma possibilidade de potencializar as produções da juventude preta, que faz arte, que faz música, que faz teatro, como o Saloma acabou de dizer, como uma ação de resistência política? Eu acho que eu penso muito assim que a gente vive muito nessa chave ainda, né, de ter que sobreviver, né? E na real as pessoas querem viver, né? Seria ideal que todo mundo vivesse, não se preocupasse em ter que ficar se defendendo, nem se protegendo, nem que tá criando estratégias para poder acessar coisas, espaços e pessoas, sabe? Então, ainda é difícil, né? Principalmente para as pessoas negras, no sentido de construir um caminho que seja um caminho de florescimento mesmo, artístico, intelectual, acadêmico, epistêmico, enfim, espiritual. E penso que o Saloma, ele, nas respostas dele, ele já está nos dando as próprias dicas que a gente precisa, né? De se aliar, né? Entre os grupos, né? De habitar esses espaços, né? Os corpos negros, eles são preteridos dentro dos espaços que são institucionalizados, né? Se a gente olhar mesmo os museus que são espaços que contêm arte afro-brasileira, africana, eles não são espaços feitos para corpos negros periféricos que estão aqui onde eu moro, por exemplo, sabe? Como é que você dialoga com uma galera que estuda aqui na Quebrada sobre obras, sei lá, como as dos irmãos Timóteo, saca? Como é que você vai falar isso numa perspectiva que eles entendam, né? E que faça sentido na vida deles, porque eles também estão fazendo arte, né? Se você andar pela Quebrada, você vai ver as paredes todas grafitadas, muros pichados, que a princípio é um sinal de vandalismo, olhando o mundo colonial branco, né? Mas é também uma expressão artística, periférica, que se ela estivesse dentro de um museu, e com certeza os brancos fazem isso muito bem, os curadores que vivem bem, engordam os seus salários com esse tipo de arte, né? Eles pegam daí também. Então, o que valida, né, essas obras ou essas ações como ações artísticas que devem ser remuneradas e outras não, né? Porque quando a gente está falando de capital, a gente está falando de algumas coisas, né? De dinheiro, principalmente, no mundo branco, né? Mas também existe o capital que é pelo valor, né? O valor de se encontrar e de construir caminhos, né, trajetórias, né, que sejam de resistência, no sentido de você olhar hoje, né,
a cena de teatro. Eu trabalho com um grupo de teatro NGO, que é dirigido pelo Felipe, que é do Bando. Então, é um grupo de pessoas negras que está numa rota de teatro negro. E que se a gente pensasse isso, sei lá, 10, 15, 20 anos para trás, a gente ia ter pouquíssimas pessoas produzindo e com muita resistência ainda, né? É uma coisa que ela é muito potente, mas ela é muito atual ainda também, no sentido, por mais que tenha o trabalho feito pelo Abdias e tudo acontecendo, ainda isso não é reconhecido como os espaços brancos são legitimados, né? Como produções teatrais, de ter um teatro para você ter essa produção, não existe isso, né? Então eu penso muito no caminho da resistência, do encontro, né? De se potencializar, né? De se aquilombar, no sentido de trocar mesmo, né, a materialidade do que a gente faz, né, as ideias, as performances, os possíveis caminhos, as possíveis rotas, né? A gente olha para a nossa história enquanto pessoas negras produzindo arte aqui no Brasil, né? A gente vê muita batalha, né? E também muita indignação no sentido de que muitos artistas morreram sem reconhecimento, né? Sem acessar a potencialidade da materialidade do capital que aquela obra traz hoje para a família ou para alguém, sem eles pegarem um tostão daquilo, saca? Então, eu penso que hoje tem alguns movimentos, né, dentro da periferia que eles são importantes no sentido de que nem todo mundo na periferia estuda, nem todo mundo é acadêmico, nem todo mundo está com acesso à internet, nem todo mundo está com acesso a materiais, a livros, mesmo que a gente tenha tudo isso muito acessível hoje ainda, né? Então, tem pessoas que fazem esses movimentos, né, de vamos escrever um edital, mas eu não sei escrever. Traz aqui que eu te ajudo a colocar as ideias no papel. Ah, mas tem isso aqui, ó, esses documentos. Vamos lá que eu vou ajudar você a desburocratizar isso. Porque o que pega é que a periferia ela já está produzindo tudo isso que acontece há muito tempo. Desde que eu sou moleque, a produção que eu vejo aqui de obra de arte, de grafite, de pintura, de teatro, de música, de dança, ela já acontece. Ela só não era reconhecida e nem hypada pela população branca como ela é hoje, né? Porque hoje todo mundo quer ser preto, né? Mas ninguém quer assumir as consequências de ser uma pessoa preta, né? Uma pessoa negra, afro-brasileira. Qual que são as consequências dentro de um país colonizado como o nosso? Que você pode morrer a cada 23 minutos, que a cada 6 horas e meia uma mulher ela é morta, né? E 60% dessas mulheres são mulheres negras, né? Ninguém quer carregar isso. As pessoas querem pegar essa arte, eu quero ser o Abdias, eu quero ser o Estevão Roberto da Silva, eu quero ser o Pixinguinha. Mas ninguém quer ser ele no inteiro, querem pegar uns pedacinhos e hypar isso, né? E eu digo as pessoas brancas mesmo, né? As pessoas que trabalham com arte, enfim. E o que eu penso é que tem um movimento, sim, de fortalecimento, né? De troca de ideias, de emancipação, né? Porque também as políticas públicas, elas são muito difíceis no sentido dos acessos, né? Os editais são muito burocratizados, né? Não é qualquer pessoa que vai pegar um edital, vai ler ele, vai entender ele inteiro, de cabo a rabo, vai conseguir entregar no tempo, que são do tempo das documentações, dos prazos. E tem o detalhe que isso é só a fase inicial, né? Para frente você ainda vai ter que lidar com as burocracias de fazer a produção artística e do recebimento, que pode demorar às vezes 1 ano. Imagina você trabalhar e você receber daqui a 1 ano, saca? Então, o que a gente está falando é de como construir um lugar em que a gente não seja desumanizado, enquanto artista, enquanto pessoas, né? Porque muitos de nós ainda não temos esse reconhecimento enquanto cidadãos mesmo, né? De pessoas que produzem arte. Nós somos profissionais da arte, né? Somos profissionais no que fazemos, né? Mas nós não somos tratados assim. E não é porque nós não nos colocamos assim, né? Todos nós somos excelentes profissionais, mas é o mundo que se constrói, as estruturas, ela é feita para nos repelir, para nos desanimar, para nos colocar para baixo, e nesse sentido eu só vejo esse caminho de juntar essas pessoas, né?
as pessoas estão produzindo nas periferias, de trocar. Hoje a gente tem muita informação no sentido de produção mesmo, né? Fulano já fez isso, ciclano já produziu isso, aquele outro ali tem um drone, esse tem uma câmera, aquele ali sabe ligar as coisas, e a gente se juntar para fazer. E não só isso, né? Registrar. O Salom, ele é historiador, né? E eu aprendi muito estando perto dele, isso, né, do registro, né, independente de como ele é feito, ele tem que ser feito, saca? Se é com a câmera, se é no papel, se é com os olhos, se você vai escrever num guardanapo, você tem que registrar, porque isso também vira material e ferramenta, né, para que as coisas continuem acontecendo, não no modo da sobrevivência, né, porque eu acredito muito assim, eu acho que um dos meus fazeres também é para que um dia as pessoas possam viver, né? Possam desfrutar, possam pegar o seu cachê e não pensar só em pagar conta, fazer uma festa, convidar os amigos, ir no parque, fazer um piquenique, enfim, gastar com besteira, sabe? As pessoas negras, elas não primeira coisa que elas pensam é em pagar conta, elas não pensam em gastar, vou ali comprar, sabe? Aquele negócio que eu quero. É sempre algo que está te consumindo, porque a gente vive nesse modo de sobrevivência e não porque nós queremos, né? Porque existe uma estrutura que foi feita para nos tocar desse jeito, né? Você falou de produções coletivas, né? Você e o Saloma apostam nas produções coletivas. E recentemente vocês participaram de um projeto juntos, né? Que eu tive a oportunidade de ir lá assistir, presenciar e tal, né? Que foi o Nigra Experimenta Orquestra, com Rômulo Alex, que você já mencionou também, dentre outros músicos majoritariamente composto por pessoas negras. Então ali tinha ritmo, melodia, objetos fônicos que formavam uma música experimental afrodiaspórica, pode-se dizer dessa forma? Conta um pouquinho, assim, como que foi o processo. E depois colocar, assim, quais os projetos futuros, o que vocês estão preparando, se organizando. No começo de agosto, a convite desse grupo que eu mencionei da Zona Leste, as Filhas da Dita, eu vou para uma vivência de uma semana lá no espaço que elas utilizam. E elas convidaram a minha professora Leda e outros pesquisadores e criadores pretos e pretas para participar lá com elas, observar criticamente a produção recente delas. Elas têm acesso ao recurso do fomento ao teatro. E é muito importante pensarmos de forma bem abrangente sobre as políticas culturais públicas. Durante todos os anos 80 e anos 90, eu fiz muita arte, eu tinha um grupo chamado Circo Nova Essência, que tentava trabalhar com música, teatro, dança de forma unificada, lá no Grajaú, onde eu morava, com outros jovens, pessoas que hoje são sexagenárias. Os lugares, naquela circunstância que a gente tinha para se apresentar, para ensaiar, eram as escolas públicas e as igrejas católicas, por conta dos padres da teologia da libertação e as madres. E tinha uma freirinha negra vinda do Espírito Santo, que atuava lá na Vila Joaniza, e que agora eu não me lembro mais o nome dela, mas ela organizou as nossas primeiras apresentações na igreja da Vila Joaniza, na igreja da Pedreira, nas escolas da Zona Sul. Ela estava junto com a gente na organização dessas atividades. Então, eu estava na gestão da Luísa Irundina, na Secretaria de Cultura, e pude observar a maneira desairosa, desrespeitosa que a secretária da Cultura naquela circunstância, que é uma filósofa de esquerda, muito benquista, ouvida, a maneira como ela tratava os ativistas negros que iam reivindicar espaço na gestão cultural da cidade. Sobretudo a Sônia Santos, já falecidas, a Esmeralda Ribeiro, que era funcionária da prefeitura,
o Jamu Minca, escritor do Quilomboje. Enfim, como é que essas pessoas eram tratadas pela Marilena, que dizia que não precisava de uma política especial para os negros, quer dizer, a compreensão da esquerda branca tradicional sobre o racismo é muito limitada e tem sido limitada ao longo dos séculos. É importante criticá-los, é importante estar com eles, entre estar com eles e estar com a direita, que é xenófoba, que é misógina, mas mesmo estando com essa esquerda, é necessário criticá-la de forma aberta, honesta, falar sobre suas limitações de compreensão sobre o fenômeno do racismo. Bom, estou dizendo isso apenas para sustentar a ideia que entre aquele tempo de 1989, começo do governo Irundina, e essa experiência das Filhas da Dita no extremo leste, na Tiradentes, que acessam o recurso do fomento ao teatro e utilizam no próprio bairro, com mulheres pretas em sua maioria, para produzir uma teatralidade absolutamente contemporânea. Houveram uma série de conquistas. E uma das principais conquistas tem a ver com o recurso público que chega lá no extremo leste. É burocrático, como o Kid já disse, é sistematizado de uma maneira cifrada para serem poucos os selecionados, ainda é dominada por curadores. Eu ia falar curradores, mas são curadores brancos e brancocêntricos que tendem a selecionar os grupos com os quais eles têm relação, pois estudaram nas mesmas universidades, estudaram nas mesmas instituições de arte, gozam de uma mesma perspectiva sobre cultura e arte. São eles que controlam os critérios de seleção. Mesmo tendo tudo isso, uma parte do recurso chega no Grajaú, chega na Zona Leste. E chega não porque as políticas públicas são democráticas e abertas. Chegam porque nós nos tornamos agentes políticos com potencialidade para quebrar a hegemonia cultural branca da cidade. Porque se não fosse, esses valores não chegariam na periferia. E eu vi de perto, vi de dentro, a construção de uma mobilização política, que entre outros tinha o grupo Quilombaque de Perus, o mesmo lugar do cemitério clandestino. Lá em Perus, o grupo Quilombaque foi um importante agente de mobilização para que se constituísse os recursos do fomento à cultura periférica, fomento à periferia. Não foi o prefeito, não foi o secretário da cultura, não foi o Conselho de Cultura, foram esses agentes políticos que pressionaram a Câmara Municipal, que politizaram o debate sobre arte, cultura e periferia, que geraram os recursos específicos do fomento à periferia. É muito importante a gente ter essa noção de que a mudança só ocorre com a mobilização, com a organização da luta, com uma certa objetividade daquilo que se busca. A depuração das diferenças, porque a cidade é cravada de diferença. O Grajaú não é igual a cidade de Tiradentes, não é igual Perus. No interior das periferias, as diferenças às vezes são enormes. Mas como construir narrativas e práticas de unificação da luta para obter resultados concretos? Isso é um desafio. A arte, vista do ponto de vista do mercado, ela
ela é insossa. Ela não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, não tem política. A arte é para contemplação dentro do modelo branco burguês. A arte é política feita por nós, porque nós não temos como não compreender a política no sentido de relações de poder. Nós não temos como fazê-lo. Quer queira, quer não, quer reconheça, quer não. Nossas criatividades são criatividades que estão relacionadas a perspectivas de existência, mesmo que ainda estejamos lutando apenas pela sobrevivência. Mas nós existimos. Existimos concretamente nesse mundo e nessa sociedade. A nossa arte é uma arte simultaneamente de resistência e de existência. E mesmo assim, se você olhar não de forma racista para aquilo que pensamos criativamente, você vai encontrar os valores estéticos antigos de Kemet, da Yorubalândia, dos Mandinques, do Ghana. São esses valores civilizatórios que não podem ser compreendidos de forma essencial, mas no transcurso do tempo, como fragmentos que podem ser sempre reconfigurados para comunicar sentidos antigos e novos sentidos. Saloma é incrível, né? É até difícil de falar depois dele, e é muito bom, né? Poder ser contemporâneo do Saloma, né? E melhor ainda também poder trabalhar com ele, tocar com ele, ouvi-lo, né? É incrível. E a gente trabalhou na orquestra, né? Produzida pelo Rômulo, idealizada pelo Saloma também, né? Saloma, cara muito ativo aí nas construções, né? Artísticas e musicais, e é uma ideia muito potente de juntar pessoas negras para tocar música experimental, né? Música feita na hora, ideias construídas ali sem muita enrolação, muito objetivo, e tudo feito com o que você tem ali ao seu alcance, né? Que não são poucas coisas, como a gente está vendo aqui, né? As pessoas acessam coisas profundas nesses lugares, nesses momentos. E é uma orquestra baseada em experimentação, improvisação free jazzística, né? E o free jazz é uma música negra. E foi muito bom poder fazer isso com essas pessoas, né? Eu acho que é um marco histórico aqui, pensando a história da nossa música atual, mesmo que isso não seja reconhecido pelo grande público branco e o sistema artístico. É um marco histórico no sentido de que não é algo enlatado, né? Insosso, sem cheiro e sem cor, que está circulando por aí, mas é algo muito potente, com pessoas muito potentes, né? Várias mulheres negras tocando, mulheres que trabalham com outras pessoas potentíssimas, né? Rômulo Alex, que é uma das referências aí da música instrumental na atualidade, música negra, né? Pesquisador também, intelectual. Saloma, eu tava lá, né? E uma galera assistindo. E com essa ideia, né? De liberdade, né? Eu acho que essa é uma palavra que acompanha muito a população negra, né? Na diáspora, né? Seja afro-brasileiro, afro-estadunidense, afro-hispânico, africano, e que o sentido que essa palavra ganha, né? A cada vez que ela é dita, que ela é utilizada e que ela é posta performaticamente, né? Que acho que a gente fez isso de um lugar performático e politizado, né? Quem não acredita em arte política, venha nos ver, né? Venha nos ouvir, leia os livros do Saloma, escuta o podcast, vai lá, vai se informar, colhe no museu, que vai descobrir o que é. E é muito importante pensar que são confluências, né? São pessoas, são sociedades, enfim, são mundos que carregam estruturas que estão se abrindo ali para tocar, né? É uma coisa que não é tão simples de fazer. A princípio parece fácil, né? Mas ela exige muita abertura das pessoas, né? No sentido da confiança, da troca, do olho no olho, né?
do afeto, né? Porque ali a gente produz som, mas no fundo a gente está produzindo afetos, né? E eu acho que nesse sentido eu até afetei o Saloma várias vezes, né? Com os gritos e com a guitarra e com o ruído e com barulho e pondo para ferver, porque eu adoro a provocação, entendeu? Tem que ter esse estímulo, né? O Saloma, ele é um excelente provocador também, e isso dá para ver ali, não só nas falas, mas artisticamente, né? Nas produções que ele faz, e tudo isso estava lá. Isso é excelente de se viver no sentido de ser um artista, né? Imagina você ser um artista e você não poder viver isso, né? Eu acho que eu agradeço só pelas possibilidades das coisas que estão acontecendo, né? Que vão acontecer, e das que já aconteceram, como essa, né? Um dia eu vou poder dizer para as minhas netas, né? Para as minhas filhas, eu fiz um som com Saloma e foi assim, ó. E vai ter um registro lá para falar sobre isso, saca? Então, o que a gente faz também está na chave da ancestralidade, né? A gente está construindo uma jornada mítico-ancestral através das nossas memórias também artísticas e dessa produção política, né? No fundo é produção de afeto, de memória, de caminhos, né? A partir desse encontro a gente vê que cada pessoa, cada ação é uma possibilidade de uma construção que ela pode caminhar por ela mesma para vários lugares e depois voltar para nós coletivamente, né? Para a gente fazer mais coisas com isso. Eu não falei sobre essa experiência da orquestra, mas o Duquide já disse tudo, quer dizer, reunir um grupo de instrumentistas, de músicos, de musicistas, num espaço qualquer, mas com uma infraestrutura razoável, para a gente comunicar coletivamente esses sentimentos de musicalidades e que só tem sentido naquele formato porque nós chegamos a essa consciência, a essa dimensão de que nós, além de cada um ter o seu lugar na cena, tal, nós precisamos exercitar essa comunicação coletiva. O Rômulo teve a ideia, mas é muito bonito ver a Lua Bernardo, que é contrabaixista, cantora, flautista, compositora, ver a Laura Santos, que é ainda 10 anos, talvez mais jovem que a Lua, acabou de sair da formação acadêmica, mas tem uma musicalidade monstruosa. É uma jovem de 20 e poucos anos, larga, expressiva, com corpo, com voz. As mulheres têm sido alijadas da expressão instrumental. Então, esse momento que esses jovens começam a sair da Tom Jobim, do Santa Marcelina e de outras escolas, de Projeto Guri, é um momento completamente novo. Dentro da minha experiência de banda de garagem, que tinha uma ou duas mulheres cantoras, mas instrumentistas eram raros, por uma razão também econômica, mas misógina, né? As mulheres não teriam o mesmo espaço que os homens no interior das bandas para se expressar. As bandas cumpriam modelos de bandas brancas de música pop, Beatles e todos esses grupos eram grupos masculinos, né? Mesmo os grupos de jazz eram masculinos, embora houvessem grandes cantoras e instrumentistas, pelo menos nos Estados Unidos. No Brasil também, mas mesmo as mulheres do samba, elas enfrentaram barreiras enormes até nós alcançarmos uma Dona Ivone Lara, né? Mas nós não estamos nesse lugar, né, da música do disco. Nós estamos num lugar meio à parte, meio marginal, construindo carreiras que não são carreiras de sucesso. Não vamos ter uma gravadora ou gravar 4 LPs a cada 8 anos. Não, a nossa história é um pouco diferente, né? Estamos construindo carreiras
que tem a ver, nesse caso, com educação e expressão, né? Então, é muito importante ter essa dimensão, que não é contra o sucesso, mas não é voltada para obter o sucesso. É voltada para obter a linguagem, é voltada para obter a expressão. Então, tem uma forja periférica, que a gente constrói a expressão e o espaço simultaneamente. Olha, eu não poderia deixar de dizer isso daqui. Esse é o último episódio dessa temporada. E eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Por quê? Nos episódios anteriores, a gente acabou falando muito do corpo no lugar do campo estratégico, do sofrimento, da morte, da violência. E o acesso à cultura, para a gente, é uma linha de fuga, é um horizonte fugídio. Então, é encerrar com, olha, a gente tem uma saída, há uma esperança que ela se dá pela arte, pela expressão. Porque é totalmente contra o que a hegemonia, a supremacia branca espera do corpo preto. Essa produção. É isso que é uma política de vida, quando você fala isso, Saloma. Quando do que fala das experiências na periferia, ou como produzir isso. Então, eu não podia deixar de dizer isso, que eu acho que a gente encerra assim com um horizonte fugídio, vou colocar assim, de saída, é um apontamento de saída mesmo, seja pelo teatro, pela música, pela poesia. Fico muito feliz assim também. Aí passo para a Lohane. Bom, do Kid, Saloma, eu queria muito... Primeiro, queria dizer que é um prazer escutar vocês, assim, foi um episódio brilhante. E queria agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês, dizer que o 1049 está com as portas abertas para quando vocês quiserem voltar, falar de outros assuntos, divulgar o trabalho de vocês. Eu vou deixar minhas palavras finais aqui, quero me despedir aí primeiramente de vocês, da Rosângela, da Lohane, do Saloma, pelo dia aqui, pela manhã. Me despedir das pessoas que vão ouvir aqui, né? De novo, deixo o meu Monforibale aos mais velhos, aos mais jovens. E colhem nos espaços que a gente produz a arte, que a gente se encontra, para a gente poder trocar e produzir também. Lembrando que esse movimento não é um movimento fechado, ele é muito mais aberto e expansivo do que delimitado. Então, qualquer pessoa pode chegar e trocar com a gente. Eu deixo um abraço aí para todo mundo e até a próxima. Obrigado pelo convite. Sim, eu também quero agradecer aos 1049 que desapareceram de forma anônima nas práticas de dizimação da nossa população, do genocídio que as elites reacionárias brasileiras produzem constantemente. Não é uma mensagem de luz e esperança, como se tem produzido no campo digamos assim, neoliberalismo negro, né? Que quer só ganhar dinheiro e ter prestígio. Não é o caso. Mas está mais relacionado com um sentimento de vida que se esvai. O padrão de vida da minha família é de 70 e poucos anos no máximo. Então eu estou caminhando mais para o fim, estou longe do começo. Mas não é um sentimento de dor nem de desespero, é de elaboração da minha própria existência nesse tempo em que ela se processa. Lutar é bom e há uma alegria específica que Gilberto Gil já evocou em uma das suas canções sobre essa noção de felicidade guerreira. Mas não é uma guerra para oprimir, para impor hegemonia. São guerras para existir plenamente no mundo. Bom, nós ficamos por aqui. Vocês já sabem, para acompanhar as atividades do centro e nossos projetos, o Instagram é @caaf_unifesp. Nos vemos na próxima e até mais.